Abençoados com todas as sortes de bênçãos, melhor noite, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer pelo carinho, agradecer os irmãos de São Paulo, ao seu, que tiveram conosco, que tiveram naquela reunião presencial, onde podemos desfrutar da comunhão. Agradecer também a participação dos irmãos que presencialmente trouxeram ali as frutas, pudemos então fazer o nosso confraternização. Quero agradecer a vários irmãos, a vários inscritos que estão me perguntando o nome do nosso trabalho, e eu vou passar aqui. Então, de segunda a sexta-feira, às 5h20 da manhã, nós temos um programa chamado Manhã de Confissão de Fé. Às 11h40, nós temos de 15 a 20 minutos de um bate-papo, chama Gotas de Sabedoria. E todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos aqui nesta live traçando de assuntos doutrinários, assuntos que falam do Evangelho da Graça de Deus, que aborda alguns elementos do chamado sistema religioso doutrinal. Fazemos isto empenhado para que possamos ter um conteúdo. Essa ideia aconteceu lá atrás, na pandemia, quando houve o lockdown, as pessoas estavam dentro de sua casa, dentro da pandemia, e nós então, para ter esse conteúdo, as pessoas ficaram reclusas dentro da sua casa, havia até uma advertência com o nome Fica em Casa, e então, impedidos de se reunir, nós criamos esse trabalho todos os dias. Acabou que virou aí como que um filme, como que um encontro, todos os dias às 20 horas. Eu sei que para a grande maioria não, mas para uma grande parcela de amigos inscritos no canal já fazem parte. Pessoas que já ficam aguardando. Quando a gente atrasa, eles mandam aqui o áudio pelo WhatsApp, dizendo: e aí, tem hoje, estou aqui. E então, criamos este momento, às 20 horas, da Igreja em Casa. A igreja que se reúne na sua casa. Muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio que você me concede de adentrar a sua casa. Não estamos aqui para atacar ninguém. A nossa briga não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é doutrinal. Lembrando sempre que nós não somos o dono da razão. Ninguém é obrigado a pensar como nós pensamos. Nós apenas discorremos sobre os assuntos que, através de meditação diária, nós chegamos ao entendimento e pensamos que é assim. Com certeza, encontramos pessoas como você que também diz: eu acho que é assim. Nosso desejo não é diminuir ninguém, atacar ninguém, não queremos posição de ninguém, não queremos ter aquilo que Deus jamais nos daria, também não vamos perder aquilo que Deus nos deu. Bom, o tema da nossa live de hoje é graça. O escravo jamais entenderá. Vou repetir, apesar de estar passando já aqui. Graça. O escravo jamais entenderá. Deixa eu começar esse argumento com vocês de uma forma muito tranquila esta noite. Existem dois tipos de escravos. Existem pessoas que estão vivendo como escravos, mas são filhos da livre. Existem pessoas que são gerados como escravos e que nunca viverão a liberdade da graça de Deus. A liberdade é o sagrado direito da graça de Deus. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou, disse Paulo à igreja dos Gálatas, admoestando-os que eles não voltassem para o jugo de escravidão, o jugo da lei. Então, existem muitas pessoas que, assim como eu e você,
apesar de ser filhos da livre, estão debaixo do jugo de escravidão. Essas pessoas, quando ouvirem o evangelho da graça de Deus, mais dias ou menos dias, assim como aconteceu comigo e com você, eles virão. Paulo relata em Gálatas, capítulo 4, versículo 21, o que eu quero dizer, mas vamos ler para que a gente entenda perfeitamente o que será abordado esta noite. Dize-me vós os que quereis estar sobre a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 21, Paulo começa uma admoestação aos Gálatas. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Um dos filhos era da mulher escrava e outro da livre. Preste bastante atenção nesse texto. Versículo 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e o da livre, mediante a promessa. 2 filhos. Essas coisas, disse Paulo na sua argumentação com os Gálatas, são alegóricas, porque estas mulheres que Paulo estava usando para clarear o entendimento dos Gálatas, disse Paulo que estas mulheres, na verdade, numa analogia, são 2 alianças. Ora, as 2 alianças é a lei e a graça. Depois ele diz, na verdade, uma daquelas mulheres e consequentemente, os seus filhos, na verdade se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Disse Paulo, esta era a mulher H. Então, veja, existe um sistema doutrinal que gera para a escravidão. Dentro dessas vidas geradas com uma mensagem deturpada e errônea, contrária à do Evangelho, que são para os livres, dentro desta mensagem errônea, existem pessoas que são filhos da livres por filiação e não por natureza. Por natureza, como eles ainda não ouviram a voz da graça de Deus, a mensagem genuína que os desperta, uma voz clara, como trombeta clara, era a terminologia usada nos dias de Paulo. Como eles não ouviram ainda esta mensagem, eles estão lá, estão no sistema doutrinal religioso, ouvindo a mensagem que gera para a escravidão, estão por natureza como escravidão. Por filiação, eles são filhos da livre. Isto é fácil de se entender porque era exatamente o que aconteceu com você. Havia uma inquietação, havia desconfiança. O que você ouvia não era aquilo que você lia. E estas inquietações te trouxeram para o reino do Filho do amor, aonde quando tu ouvisse a palavra da graça de Deus, atraído por um tema e por uma mensagem, você disse, é exatamente isto que eu estava procurando ouvir. Esta palavra, por conta da tua convivência em Agar, por conta da sua convivência na escravidão, te causou um choque, um espanto. Mas a palavra, no seu a boca, ela parecia um fel, mas no interior ela foi doce, como um favo de mel. Mas isso só foi possível porque você não era um escravo por filiação. Tu eras um escravo por natureza. Por filiação, não. Por filiação, tu eras filhos da livre. Olha o argumento agora com essa explanação. Estas coisas são alegóricas porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar, disse Paulo, é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual não de hoje, atual nos dias de Paulo. E corresponde ao Monte Sinai, e corresponde a Jerusalém atual,
que está em escravidão com seus filhos. Então, quem está debaixo daquele sistema religioso, ou que estava nos dias de Paulo, ou que está nos nossos dias, está sendo gerado para a escravidão. E repito, dentro desses filhos gerados, existem pessoas que são verdadeiramente escravas e vão viver assim, não querem a liberdade em Cristo, porque é necessário o cabresto, é necessário o sacrifício, uns pelos benefícios que Agar tem, outros porque não têm o domínio próprio do espírito para direcionar a sua carne a uma vida de temor. Então é preciso que eles vivam debaixo de, se fizer isto, se tocar, se ir à praia, se vestir, você perde a salvação e o diabo te rouba. Isto é uma vida de escravidão. Mas existem pessoas que só conseguem viver assim. Estes jamais entenderão a graça de Deus. Porque precisa desse cabresto da lei. Outros jamais entenderão por causa dos benefícios que Agar tem. Agar dá benefícios. Agar tem toda uma estrutura. Agar tem palco armado. Entende-se que Agar aqui, nos dias de Paulo, era Jerusalém atual. Nos nossos dias, é o sistema religioso com os seus filhos gerados para a escravidão. Que eu repito que alguns desses filhos estão escravos não por filiação, não são descendentes de escravatura, são escravos por natureza, por desconhecer a sua posição em Cristo. Paulo continua então o seu argumento no versículo de 26 e diz: mas a Jerusalém lá de cima é livre, o qual é nossa mãe. Então, as duas mulheres de Abraão, uma escrava, a outra era a esposa, Agar e Sara, na analogia de Paulo, tinha dois filhos, uma da livre, da promessa, e o outro da escrava. Então, quem nasceu para ser escravo nunca experimentará o sagrado direito da graça de Deus. E olha, é maravilhoso a sensação de liberdade, a sensação do dever cumprido por ele naquele madeiro, saber que eu não tenho que praticar as obras cerimoniais, saber que nós estamos livres desse paganismo, deste ritual que se fazem em nome de Cristo, dessas campanhas absurdas, destas manipulações, destas revelações da carne, deste medo, deste pavor, desta vida acuada, desta vida maldita. Aonde estaríamos nós agora se não houvesse o despertar da graça genuína, separando juntas e medulas e nos mostrando que em Cristo nós estamos aperfeiçoados? O que estaríamos fazendo agora? Ou como estariam as nossas emoções em meio a esta pandemia? E vem Jesus e não volta, é o diabo, é o capeta, é os sinais dos fins dos tempos, é a guerra do Armagedon, é o filho que é endemoniado, é a mulher, é Saravá. Você sabe todas essas coisas, esse conjunto de terror psicológico. Então, o escravo por filiação, que nasceu escravo e que vai morrer escravo, jamais vai aceitar a revelação da graça de Deus. Porque o escravo, por filiação, ele jamais vai abrir mão do que Agar tem, da herança dada a Agar, dos seus títulos, das suas posições, das suas autoridades eclesiásticas, dos seus salários astronômicos em nome de Deus. E o Miguel ontem me disse claramente, né, que Deus é fiador do sistema. Eles usam o nome de Deus para tomar o dinheiro das pessoas.
E é exatamente isto, uma realidade. Como eles não têm as suas argumentações dentro do campo da liberdade, como as suas atitudes, as suas homilias não está dentro da Jerusalém livre, dentro da Jerusalém celestial, as suas argumentações precisa ter Deus como fiador. Então é exatamente a guerra, o confronto doutrinal. Você pode abrir a Bíblia e mostrar ao escravo. Ele não vai entender. Haja visto que algumas pessoas da tua antiga religião relutaram e disseram: isto aqui eu não concordo, mas isto eu concordo. Isto aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito. Já é um grande sinal que a pessoa tem um chamado para viver a liberdade. É que nem todo mundo vai atingir um grau de conhecimento da noite para o dia. Nós estamos num processo evolutivo. Pelo menos eu estou crescendo a cada dia. Eu não sou o suprassumo do conhecimento. Quem me conhecia há um ano atrás, hoje já não conhece mais desta forma. Eu estou num processo evolutivo. Paulo disse, ainda que o homem exterior se corrompa, o homem exterior, a cada dia, o homem interior, a cada dia ele se renova. Então, existem pessoas que já alcançaram o entendimento. Outros ainda estão presos ainda à chamada Santa Ceia. Eu fiquei 2 anos dizendo que estava pregando a graça e ainda tinha o rudimento da ceia. Quando eu saí do sistema, eu achava que estava pregando a graça, mas ainda tinha o dízimo. Isto é um processo evolutivo. Mas o mais importante não é a evolução imediata. O mais importante é você se desvencilhar do alçapão e dos grilhões que te impedia até de raciocinar. Por quê? Porque mesmo você, escravo por natureza e não por filiação, já havia um desejo de liberdade no seu interior. Haja visto que você já não aceitava mais a lavagem que te dava naquele lugar chamado igreja. Haja visto que você já não aceitava mais ser dominado, o dedo em riste, e você então, filho, livre por filiação, no time de Deus, porque tudo eu também tenho que admitir que é o time de Deus, assim como esta palavra chegou na sua vida no seu tempo. Pode até ter tido muitas dores, feridas, muitas perdas, mas o mais importante é que, como filho, a mente está renovada e a oportunidade de refazer a vida está diante de você. Então, esta é que é uma grande verdade. Existem pessoas que jamais virão para o território da graça. As grandes lideranças desse país, se é que se pode dizer assim, as grandes lideranças evangélicas jamais deixarão a herança de Agar. Agar tem muitos privilégios. A herança de Agar, a escrava, com os seus filhos, dão muitos privilégios. Você sabe, viver a graça de Deus é viver um desafio muito grande. Porque tudo em graça, no que diz o seu enfrentamento ao sistema religioso, é difícil. Você vive num ministério onde o intuito não é ganancioso e você encontra os desafios de se manter. Nós temos na nossa reunião presencial vários desafios financeiros. Por quê? Porque não é um ministério que impõe, que ameaça com a doutrina como Agar faz. Então as pessoas são voluntárias a contribuir para que você leve este evangelho, para que este evangelho quebre os grilhões, para que você enfrente os desafios propostos no dia a dia. Algo que quebra ali, é um microfone, é um reparo, é um som,
Você sabe, isso é infinidade de situações que você tem no dia a dia e que você conta com a generosidade dos filhos da Livre. Mas Agar não é assim. Agar impõe. E nessa imposição cresce assustadoramente. É que nós, como o filho da Livre não foge à luta, enfrentamos com a coragem de um leão e a fidelidade de um cão. Nós vamos à guerra com a espada do Espírito. Não temos prata e nem ouro, mas nós temos a ousadia de um leão e a fidelidade de um cão. Agar, com os seus filhos, jamais entenderão a graça de Deus. Eu luto, você luta, compartilha, dá o like, mostra, abre, fala no seu trabalho, no seu dia a dia, explica, diz que o conteúdo bíblico já teve a sua profecia, já teve o seu cumprimento, que a Bíblia é um livro histórico, a não ser que se observe aquilo que é transcendental. Você pode dar esta aula a Agar e seus filhos. Eles não querem abrir mão da herança e jamais entenderão, porque a liberdade ameaça o poder. Era isto, e exatamente isto, que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse aos judeus. Leia comigo: o escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. O escravo, ele migra, chega a um determinado ponto que o seu senhor o vende. Era assim nesta época dessa escrita, era assim no tempo da escravidão. Chegava alguém lá com muito mais recurso, a fazenda já não estava produzindo bem, ele examinava o olho para ver se estava com alguma doença, hepatite, rubéola, abria a boca para ver se os dentes estavam perfeitos, mãos, examinava aqui os músculos, e o escravo que estava ali acostumado naquela casa era levado para outro. Agar e seus filhos é assim. Eles não têm raízes profundas no Evangelho. Vivem migrando atrás de campanha ali, sal ali, fita lá, fita aqui. Por quê? Porque por filiação não se alimenta da palavra do Pai, não participa da natureza divina. Eles são filhos por natureza, são terrenos, são escravos. O filho não. O filho fica na casa para sempre. Ele é de Deus, ele permanece, ele passa as perseguições, a calúnia, assim como muitos dos senhores estão passando. Alguns irmãos precisam ser encorajados, que têm vontade de voltar para o sistema, porque a família toda está, o pai, a mãe está, os irmãos estão. Conheço pessoas que o pai é pastor, a mãe é missionária, ele era músico e teve que romper. Conheço pessoas em que a mulher é dirigente do coral, o sogro é o pastor presidente, e ele se vê perdido. Por quê? Porque ele precisa se encorajar, ele precisa entender esta mensagem, que ele é livre, e ele jamais será feliz se, como livre, viver numa condição de escravo. Escravo sentimental da religião, prisioneiro de uma deturpação religiosa, infeliz interiormente, porque ele, como livre, não se alimenta do sagrado encargo da graça de Deus, que é quebrar as algemas e este favor dos homens, se alimentando das migalhas, vivendo de forma indigna, porque não foi para uma vida de escravidão que Cristo os libertou. Paulo disse isso em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 1.
Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão, para a liberdade. Mas libertar quem? Libertar o filho, que por natureza estava escravo, mas por filiação sempre foi livre. E era preciso, então, libertar das algemas, do jugo da lei. Graças a Deus. Que há 12 anos atrás, essas algemas caíram e se partiram. Nunca mais eu tive a vontade de comer um pão, de comer um suco. Nunca mais eu tive a vontade de me envolver com um sistema religioso, porque não foi para isso que eu fui chamado. Eu fui chamado para o sagrado encargo de pregar o evangelho. E evangelho não se prega debaixo de um jugo de escravidão. Posso falar isso, pastor? Posso falar aquilo? Qual é o culto de ceia? Qual é o hino da ceia? Qual é o louvor? Não. O livre é livre. E é exatamente isso que ele fez com você. Eu acredito que você tem passado por muitos desafios, querendo falar da liberdade para quem é escravo. E você voltou triste, ferido, porque o escravo não aceita. O escravo, ele não quer a liberdade. Tu lembra do povo lá do Egito, sendo conduzido para viver a liberdade e reclamando, sentindo falta do cativeiro de Faraó, dizendo que lá tinha comida, preferindo viver como escravo, mas do que experimentar o frescor da montanha no amanhecer. É assim que estão muitos irmãos que estão ouvindo esta mensagem compartilhado por você. Você compartilhou esta mensagem com algum irmão que está entendendo a graça de Deus, mas está em cima do muro por causa do título de presbítero, e na graça de Deus isto cai por terra, porque é músico no sistema, porque a mulher é missionária, é pastora, por causa do salário. Só que nenhuma dessas pessoas não podem dizer que são cristãos. O cristão, ele está submetido a Cristo, não a governo de homens. O cristão não troca Cristo por cargos na igreja. O cristão genuíno, que foi chamado para a liberdade, ele não pode ver um título de bispo, de pastor, ou de presbítero, de diácono, mais importante do que o título de filho, de livre, de liberto em Cristo. As pessoas confundem ser liberto das drogas com liberto da religião. Quando ele diz, foi para a liberdade que Cristo lhe te libertou, ele continua a frase dizendo, permaneça firme nesta liberdade e não se submeta de novo ao jugo da escravidão. Então a liberdade aqui era o quê? Religiosa. É esta liberdade que eu queria falar com você, que assistiu esse vídeo até aqui e até agora. Você foi livre do sistema religioso. Centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas queriam ter esta oportunidade de experimentar o corte da espada mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Você experimentou a lâmina da graça de Deus. Ela entrou na divisão da alma e do teu espírito, separou juntas e medulas. E este corte, ao invés de sangrar, como se corta uma carne, este corte trouxe luz para os seus olhos e iluminado os olhos do teu entendimento. Você descobriu que o filho fica na casa para sempre. Você foi liberto do império religioso e foi transformado para o reino do filho do seu amor. E vivendo agora como cabeça, é seu direito reinar e governar e tomar posse daquilo
que já foi conquistado no madeiro para você. Eu vou terminando por aqui. Amanhã, às 5h20 da manhã, nós estamos de volta com frio. Pode ser que o raio que o parta. 5h20 da manhã, estaremos juntos ao vivo. Melhor noite, um grande e caloroso abraço. Assim é, graça e paz.